1 João 5, de 1 ao 5. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Eu queria fazer uma oração sobre isso antes. Vamos pôr de pé. Feche seus olhos. Senhor Deus, conforme a Tua palavra diz, ó Pai, os Teus mandamentos não são difíceis, mas nós trocamos, Senhor, muitas vezes os Teus mandamentos pelos mandamentos de Satanás, pelas armadilhas que ele tem colocado neste mundo e nós temos caído, mesmo conhecendo a Tua palavra, Senhor. Então, Pai, eu lhe peço nesta noite, em nome de todos aqui, Senhor, que o Teu Espírito, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor, venha, Senhor, a partir de hoje, a nos ensinar, a nos auxiliar a enxergar as armadilhas que Satanás tem armado para nós, e nós temos caído, Senhor. Pois muitas vezes temos deixado coisas fáceis do Senhor que nos ensina, que nos coloca ao caminho certo, mas temos seguido coisas difíceis que Satanás coloca na nossa frente. Damos valor a coisas mundanas e deixamos do lado as coisas do Senhor. Muitas vezes faltamos na Tua casa, no culto, por coisas mundanas. Então, Senhor, nos perdoe e que o Teu Espírito, Senhor, venha nos ensinar, nos capacitar a enxergar o que não devemos, Senhor. Que a partir desta noite, ó Pai, a nossa vida começa a mudar, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Pois entregamos nesta noite, Senhor, as nossas vidas, Senhor, em Tuas mãos, Senhor. Guia-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a seguir o certo, ó Pai. O caminho certo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu lhe peço neste momento, Senhor, que o Senhor envie, ó Pai, lá na casa da Lorena, ó Pai, um exército de anjos, Senhor. Anjos cirurgiões, Senhor. Anjos enfermeiros, ó Pai. E toque, Senhor, na vida da Lorena, ó Pai. E em nome de Jesus, eu ordeno ao espírito de doença, espírito de anemia, que está na vida da Lorena, eu ordeno que bate em retirada agora. Sai, solta a vida dela, em nome de Jesus. Espírito de aflição, solta ela agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Senhor, e que esses anjos que já estão na casa dela, aplique nela agora, Senhor, injeções, Senhor, de vitaminas que fortaleça ela. Que esta anemia caia por terra em nome de Jesus, para que ela venha a dar testemunho, Senhor, do Teu poder, em nome de Jesus. Eu declaro a cura dela,
imediata, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Palmas para Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Pode sentar-se. A Bíblia diz assim: enganoso é o coração do homem. E também fala assim: há caminhos que para o homem parece direito, mas o seu fim é de morte. E nós temos que analisar, querido, se nós pegamos o caminho certo ou não, analisando as motivações da nossa alma na palavra. Às vezes nós estamos sendo motivados por inveja, por ciúme, por orgulho, por querer ser, pela rejeição, né, querendo ser aceito. Então tudo isso está guerreando dentro de nós, querendo tomar o verdadeiro propósito de vida para nós que Deus tem. E isso vai levar nós a pegar um caminho errado, mesmo fazendo as coisas certas. Então precisamos tomar muito cuidado. Quando alguém erra em alguma coisa, a coisa que eu menos ligo é o erro, é o prejuízo. Agora, o que eu fico mais preocupado é por que aquele erro chegou a acontecer. Então, se aquele erro foi apenas um erro, foi até um erro que mostrou que aquela pessoa... Vamos dar um exemplo. Eu peço para uma criança buscar para mim um copo d'água, e ela vai com um copo de vidro lá, ela vai toda feliz e toda alegre, vem trazendo aquele copo d'água, trupica, cai, quebra o copo d'água. Né? Ela não cometeu um erro, um acidente, mas havia algum motivo errado. Então, o motivo dela, né, não tem problema nenhum. Ela está top, não tem problema nenhum. Agora, qual que é o problema? O caminho de Deus o que motiva nossas decisões. Muitas vezes nós fazemos as coisas e queremos um resultado. E o resultado que nós queremos é o caminho errado. Não é o que nós estamos fazendo que está errado, mas é o resultado que nós esperamos que é o caminho errado. Entende? E nós não admitimos quando nós estamos com o coração querendo algo que está errado aos olhos de Deus. Então nós vamos vendo por que é muito bom a gente ler história na Bíblia? É muito melhor você aprender com o tombo dos outros, né, Raquel? Você olha a história de cada personagem da Bíblia, nas histórias, desde a fundação do mundo, né, começando desde Adão e Eva. Você olhando a história de cada personagem ali, ó, você vai aprender uma lição para cada circunstância da tua vida. Todos eles têm uma história, desde Adão. Se nós ficar aqui contando os erros de Adão, os erros de Eva, né, nós vamos ver que esses erros estão dentro de nós, estão conduzindo a maioria das pessoas. Aí você vai ver Abel e Caim, né, você vai ver a história nossa na vida de Caim. Você vai ver a nossa história, né, na vida de Noé, dos seus filhos. E nós vamos vendo a nossa história, ela se repetindo em cada personagem da Bíblia. Conta o que ele aprontou, por que aprontou e o que deu. E o resultado, se nós tiver daqueles defeitos, o resultado vai ser o mesmo. Mas nós temos uma chance que eles não tinham, nós temos Jesus. Nós podemos começar tudo de novo, nós podemos entregar nossa vida para Jesus e falar, para Jesus dar para nós um novo coração, para tirar a velha natureza e dar para nós uma nova natureza. Nós precisamos, e nós podemos ver que isso é gostoso. Por quê? Porque é um processo. É um processo, não precisa eu.
Se eu pegar e me colocar a total rendição a Jesus, esse processo é muito rápido, é muito fácil, é muito bom. Mas a maioria de nós queremos aproveitar o que nós temos de bom, queremos ser o bom, queremos, né, confiar naquilo que nós aprendemos. Querido, eu não posso confiar nos livros que eu li. Eu posso eles conforme o Espírito ativa. Se eu confiar nos livros que eu li e achar que eu pondo em prática, eu vou ter o resultado, né, esperado, eu posso olhar esses maiores conselheiros lá que tem hoje na internet e aprender, mas se eu confio naquilo lá, vai dar merda, vai dar errado, vai perder tudo. Entende? Por quê? Porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Bendito o homem que confia no Senhor, que faz do Senhor o seu braço forte. Então nós estamos, né, buscando a Deus, mas nós estamos buscando a Deus em homens. Nós estamos buscando a Deus nos livros, nos estudos. Entende? E nós estamos entre nós e Deus, tem esses estudos. Agora nós tínhamos que estar o seguinte: eu e Deus absoluto. Agora eu estudo, né? Mas eu não ponho o estudo entre eu e Deus. Eu não ponho o pastor entre eu e Deus. Eu não ponho a igreja entre eu e Deus. É Deus, eu e a igreja. É Deus, eu e a autoridade humana. É Deus, eu e o meu estudo da palavra. É Deus, eu e a oração. Entende? Eu não posso confiar. Já pensou? Maldito o homem que confia só na oração. Maldito o homem que confia só na palavra de Deus. Porque a própria palavra de Deus mostra que é orar, é vigiar e orar. Então nós temos que ter fé. Pegaram? Nós temos que confiar no Senhor, não no conhecimento humano. A palavra que nós temos que confiar é a dita por Deus. Aí bendito o homem que confia na palavra de Deus, que é uma palavra revelada, uma palavra direta para ele. Mas se ele for estudar a palavra, o que acontece, né? O próprio apóstolo Paulo fala: a letra acontece, o Espírito vivifica. Então não existe conhecimento da palavra sem você estar com Deus, entende? Pleno. Por quê? Porque você vai estar confiando no seu entendimento, na sua compreensão. E outra, nós sabemos, né, que o maná, se ficasse de um dia para o outro, ele, o que virava? Bicho. Ó, você sabe o que é bicho? É porque assim, o entendimento que você tem, se você confiar nele, para amanhã, o que vai acontecer? O diabo já está mais esperto do que você, ele já sabe o que você se apegou. Ele vai usar para te derrotar. Mas se você acorda todo dia, bendito o homem que confia no Senhor, né? E você vai ser dirigido por Deus, e continua estudando, mas o diabo não tem onde te pegar, porque você estuda, mas você não está confiando no que você estudou, você está confiando no Senhor. Então as pessoas, elas erram nisso. Elas erram por quê? Porque elas começam a buscar estudo e começam para poder se sentir segura, confiante, sábia. Natureza de Satanás, querido. Você tem que saber que você tem que ser dependente de Deus. Agora, Deus, mais Deus, aí nós somos a maioria. Aí nós somos os caras. Mas a partir de mim para com Deus, né? Deus vai continuar em mim, né? Eu vou conhecer pelo fruto, porque Deus é amor. E amor o que quer? Ele quer ver o bem dos outros. Diga comigo, eu preciso
conhecer o contexto. Então, o que você tem que entender aqui, que nessa Mateus 24, 25, tudo ali, ele está falando do quê? Jesus está falando do final dos tempos. Então, são capítulos escatológicos, falando do final. O que vai acontecer quando o nosso tempo aqui na Terra acabar, o tempo da humanidade acabar. Então, Jesus contou essa parábola um pouco antes de ir para a cruz. Então, ele diz assim, ó, o reino do céu será como o homem que ia fazer uma viagem. Então, quem que é esse homem que ia fazer uma viagem? Então, vamos ver lá. Ó, ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. Presta bem atenção. Quem que é o dono do céu, da terra? Diga comigo, o Senhor. É Jesus. Então Jesus falou, ó, eu vou fazer uma viagem. Então Jesus, o que ele fez? Ele subiu ao céu, sentou lá dentro e ele chamou os seus empregados. Quem que são os seus empregados? Agora preste bem atenção, ele estava falando com os discípulos. Os empregados de Jesus agora é quem? É o cristão, somos nós. Você aceitou Jesus, você se torna filho de Deus, você cresce um pouquinho conhecendo Jesus, você vai se dispor a servir a Deus. Então Jesus colocou as suas propriedades nas nossas mãos. Pegaram, gente? E ele está falando do final dos tempos. Então pega aí que agora você é um desses empregados. Então diga comigo, agora eu sou o empregado que Jesus deixou para tomar conta dos seus bens. Então vamos lá. Ó, e lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro, Deus deu 500 moedas de ouro. Ao segundo, deu 200 moedas de ouro. Ao terceiro, então, 100. E foi viajar. Então, preste bem atenção. Na versão tradicional, fala 1 denário. Então, vamos trazer para a tradução. Por que aqui está falando moedas de ouro? Porque 1 denário representava cerca de, preste bem atenção, 20 anos de serviço acumulado. 1 denário. 1 denário dava para o cara fazer 1 denário, tá? Então, quando você vê ali, Jesus dando 1 denário para um. Diga comigo assim, é muito dinheiro, fala aí. É muito dinheiro, era muito dinheiro. Com 1 denário dava para o cara comprar casa, fazer investimento, dava muito dinheiro, era muita responsabilidade. Só que para o segundo, ele deu 20 denários. Para o outro, ele deu 50 denários. 5 denários, quer dizer. Ó, deu 2 denários, não, desculpa, deu 1 denário, deu 2 para um e deu 5 para outro. Então, o último, ele deu 100 denários, quer dizer, 100 meses, 100 anos de um trabalhador acumulado. 100 anos. Aqui na versão linguagem de hoje já fala de ouro, né, para ficar mais fácil para as pessoas traduzir. Mas na versão João Ferreira de Almeida, outra lá fala denário. E aí eu vi isso, quem explicou isso aí foi, eu vi na internet, né, aqueles historiadores explicando isso aí. Então, preste bem atenção. O que ganhou menos, ganhou 20 anos de um trabalhador acumulado. Então, o que acontece? O que mostra aqui? Que esse senhor que se ausentou era muito rico. E ele deu 1 para um, 2 para outro e 5 para outro. Quer dizer, ele deu 20 anos de trabalho para um, 40 para outro e 100 para outro, porque certamente ele avaliou a
capacidade e habilidade de cada um. Então mostra que Ele não vai te dar um talento que você não pode administrar. Então diga comigo, Deus me deu justamente o que eu posso administrar. Então Deus confia para nós dons, talentos, capacidade, tudo que seja fácil para nós administrar. Então vamos lá. 17. O empregado que tinha recebido 500 moedas, logo fez negócio com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100, saiu, fez um buraco na terra, escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de conta com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas, chegou e entregou mais 500, dizendo: Senhor, me deu 500 moedas, veja aqui, estão mais 500 que consegui ganhar. Ele falou: muito bem, empregado, bom e fiel. Disse o patrão: você foi fiel negociando com pouco dinheiro. Porque esse patrão era tão rico, ele é o dono do universo, né? Ele falou: você foi fiel com pouco. Mas era 100 anos esse pouco, né? De trabalho acumulado, era muito dinheiro. E ele ganhou o dobro. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas, chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas. Veja aqui, estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas, chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não planta e junta aonde não semeia. Fiquei com medo, por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado, o que esse empregado é? Vamos, gente. Mau e preguiçoso. Mau e o quê? Você sabia que colho aonde não plantei? Na palavra sabia aí você pensava, né? Você já imaginava eu desse jeito, né? Que colho aonde não plantei e junto aonde não semeei. Por isso você devia ter depositado meu dinheiro no banco. E quando eu voltasse, receberia com juro. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro dele e deem ao que tem 1000 moedas. Porque aquele que tem muito receberá mais, assim terá mais ainda. Mas o que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado dele. Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que saber nessa parábola, na época que estava falando, Jesus estava falando para seus discípulos e estava ensinando como é que ia ser o final dos tempos.
E ele estava também falando um pouquinho, em todo esse contexto que ele estava falando, várias parábolas do final dos tempos, e uma delas das 10 virgens, né? Então nós temos que lembrar que as 10 virgens, que são as preguiçosas, né? Que não eram cheias do Espírito Santo, perdeu também o bonde com o noivo. E nós vemos aqui também que se você for um servo de Deus que não produz fruto, você também vai ficar. E ali está mostrando bem claro, né? Que vai ficar. Vamos pôr o outro versículo, só para nós terminar aqui, vamos lá. Nós vamos explicar. E joguem fora na escuridão o mesmo empregado, inútil. Ele vai chorar e ranger dentes, e os dentes de desespero. Então olha bem, às vezes nós temos uma graça barata aí, né, pensando que porque nós somos crentes, estamos coisa, e estamos café em Jesus, estamos... Não, querido, vai ser cobrado fruto nosso. Nós temos que ir para o pau. Temos que produzir fruto para Deus. Deus não te deu o talento natural e nem o sobrenatural para você ficar produzindo fruto para o mundo. Ele quer que você produza fruto para Ele. Ele deu para nós como responsabilidade para nós administrarmos. Isso é a obra de Deus. Eu quero que você encare isso aqui como a obra de Deus que Deus está confiando para você. Lute por ela. Tome posse dela. Melhore a tua pessoa. Melhore a tua natureza. Comece a produzir para Deus. E multiplique. Vamos supor assim, você já vê que tem um dom de estudar a palavra. Estuda mais, aprenda, ensine, ministre. Você vai esperar só que o pastor monte uma sala de aula, sendo que, às vezes o pastor nem tem esse chamado, sendo que o chamado é teu? Você vai ficar, querido, esperando o pastor arrumar membro para você depois maltratar ele e ele sair da igreja? Arrume membro, cuide dele. Falou, Deus vai cobrar a minha parte de mim, vai cobrar a tua de você. Vai melhorando. Entende? Tome posse. Desde quando eu me converti, eu tenho missão de ganhar almas para Jesus. A primeira coisa que nós vemos aqui é que Deus, Ele é justo, por quê? Porque Ele deu para nós aquilo que nós temos capacidade de administrar. A primeira lição que nós aprendemos dessa parábola é essa. A segunda lição que nós aprendemos é que, mesmo aquele 1 denário, aquelas 100 moedas, ela não era pouca, ela representava muito, mas muito mesmo, muito. Tudo que Deus te deu, querido, é muito já para você. Dá para você fazer muita coisa com o que Deus te deu. E Ele vai cobrar de acordo com o que Ele te deu. A terceira coisa que nós aprendemos também é que quando Deus deu o talento para aquelas pessoas, nós aprendemos que tudo que nós temos, desde os dons naturais ao sobrenatural, não é nosso. Vamos dar um exemplo assim bem simples, né? Deus fez o corpo dele, colocou uma alma nele, e deu o seu espírito para ele, e fez dele com uma natureza com facilidade, às vezes facilidade para música, outras vezes facilidade para estudar, às vezes facilidade para trabalhar em serviço braçal, às vezes facilidade para coisa. Vamos falar a verdade. Quem que confiou isso para ele? Deus. Quem fez isso? Deus. Então diga comigo, nada é meu. Então, Deus deu para mim administrar. Até os meus pensamentos, a minha mente, né, os pensamentos que vêm aqui, Deus quer que eu administre para Ele. E um dia, quando nós chegar diante de Deus, né,
isso tudo que nós temos é talento. Quando nós chegarmos diante de Deus, nós vamos prestar conta do que Ele nos deu. Até o ar que eu respiro. Se Deus, querido, não te deu uma beleza tão bela assim, né? É o que Ele te deu que Ele vai cobrar. Ele não vai cobrar. E se a irmã é muito bonita, né? Muito coisa assim, Deus te deu um pepino maior para você cuidar. Você vai ter que saber que você vai ter que cuidar bem daquilo. Quinta lição que nós aprendemos. Os talentos são valiosos, mas há algo ainda de mais valor. Então nós vemos que quando eles apresentaram para Deus os talentos, o que Deus falou para ele? Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então naquela época, você imagina assim, né? Que o cara deu, às vezes não foi só dinheiro, vamos pôr assim, que o cara tinha propriedade. Então, tem uma outra parábola que fala assim, você foi fiel administrando uma cidade, sobre 10 cidades eu te colocarei. Então, quer dizer, falando assim que vai dar. Então, não importa o que Deus te deu para administrar, o que Ele vai te dar por você administrar bem, é infinitamente maior, não se compara. Então, no dia que nós for prestar conta, quando Jesus vier, e nós vivemos por isso, esperando a hora que Ele vier, né? Quando a hora que nós for prestar conta, né? Nada vai se comparar, entende? Com a recompensa que Jesus tem para nós é incomparavelmente melhor. Só que Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse fala assim, cedo virei. E a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. E nós pensamos que essa obra, ela vai ser julgada só pelo que nós fazemos na igreja. Essa obra, ela vai ser julgada pelo que nós fazemos com o nosso coração. Porque o serviço da igreja vai ser fruto da obra que você fez no teu coração. O serviço da igreja vai ser fruto do que você administrou teu pensamento, teu coração, tuas motivações. A obra na igreja é um fruto do que você administra tua vida pessoal. Você precisa crescer em Deus, mudar a tua natureza. Porque se você ficar achando que você vai receber pelo que você só faz na igreja, sem mudar o teu coração, tua obra não está sendo aceita, porque Deus conhece a motivação do teu coração. Então nós temos que administrar a nossa vida. Por que eu estudo, pastor? Para ser uma pessoa melhor. Por que eu vou orar? Né? Para ser uma pessoa melhor. Melhor para quê? Para fazer a obra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele conta assim, né, que no dia que Deus for julgar nós, para nós receber o galardão, ele diz que toda a nossa obra será passada pelo fogo. Então, quando ele fala palha, é motivação emocional. Quando ele fala madeira, é de natureza humana, é propósito humano. Quando ele fala de pedra, ele já está falando de serviço. Entendeu? Quando ele fala de ouro, ele está falando de visão, de propósito de Deus, de motivação de Deus. Se eu tiver com uma motivação emocional, estou comprando as coisas pela emoção, dá para você entender isso. Por que você quer um carro novo? Foi errado ter carro novo? Não, mas por que você quer? É palha, é emoção, é porque você gosta, é porque você quer, tá. Então você pega, o que você faz? Você deixa, não fala, isso não vai ser minha decisão. Aí você vai para o outro propósito, mas isso aqui vai fazer eu ganhar dinheiro? Vai me dar, vai ajudar em alguma coisa? Vai facilitar a minha vida para trabalhar e para servir a Deus? Obra, trabalho. Madeira, ainda não conta. Pedra. Isso aqui vai construir algo para Deus. Por exemplo, construir algo
vamos dar um exemplo, né? Compra o som aqui é para a voz do Lu ficar bonita, ou é para que possa ficar melhor a comunicação dos cânticos, do coisa assim, para as pessoas serem mais bem edificadas. Então a motivação, entende, cântico, é igual eu falo assim para a turma, né? Se você quiser ser bem sucedido na vida, você precisa saber administração, é Bíblia, ó, você tem que saber administrar, você tem que ser organizado, saber administrar, quanto que ganha, procurar ganhar mais, gastar menos, né? Saber investir, administração. Outra coisa que você tem que aprender é sobre direitos, para você saber de leis, para você ser bem legalizado, justo, honesto, porque às vezes a gente é desonesto por falta de conhecimento, falta de habilidade. Temos que ter noções jurídicas das coisas. Então, nós precisamos aprender isso aí. Agora, uma outra coisa que a gente tem que aprender muito, sempre está melhorando, é comunicação. Então, olha bem, quem não administra bem nunca vai prosperar. Quem não aprende sobre justiça, sobre essas coisas, ele sempre vai estar caindo em fria, sempre vai fazer algum negócio que vai roubar tudo que ele tem. Então você constrói, faz uma coisa fora da lei, perde tudo. Então tem que entender sobre leis, sempre vai ser, e você vai ficar ainda achando que está sendo injustiçado. Não, você andou fora da lei. E você precisa também aprender sobre comunicar. Tem um ditado que dizia assim, né? O Chacrinha falava, quem não comunica, se estrumbica. Por que você tem que aprender a comunicar? Porque tudo na vida é negócio. Por exemplo, né? O Pedro, coisa lá, o casamento deles é um negócio. O trabalho deles é um negócio. Você vai evangelizar uma pessoa, é um negócio que você está fazendo. E quem não comunica, se estrumbica. Então, quando eu estou falando, eu tenho algum defeito, eu tenho que ir melhorando. Não é fácil, às vezes o meu defeito é minha natureza. Mas você vai deixar a tua natureza te prejudicar? Pastor, mas eu sou tímido, eu tenho medo do microfone. Tá, se você tem medo do microfone, você tem medo, você tem sistema nervoso, você vai deixar isso acabar com a tua vida? Não, você vem aqui, testemunha, e treme, e fica com medo, e fica ruim, escuta a sua voz, você fica com ele, mas você está perdendo a timidez, ficando sem vergonha, né? Eu posso ser ruim de falar, mas eu tenho que ter consciência que eu sou ruim, e aproveitando as oportunidades e ir melhorando. Não preciso falar assim, o pastor está ensinando você, mas ele é ruim para falar, tudo bem, eu sou ruim mesmo, mas eu sabendo que eu estou ruim, eu vou melhorando. Agora o duro é a pessoa que acha ruim, que fala com ela, daí ela não quer melhorar, por quê? Ela já é boa. Então, pessoas têm dificuldade em arrepender-se. Quando você não gosta de ser corrigido, o problema não é não gostar de ser corrigido, o problema é que você tem dificuldade em arrependimento. E aí é um problema. Isso pode ser a causa de muitos pecados e às vezes o perigo até de ir para o inferno por causa disso. E vai para o inferno com a certeza de ir para o céu, mas no dia, vai lá ver e fala assim, peguei caminho errado. Pegar caminho errado, querido, você pensa que as pessoas que vão para o inferno, elas acham que vai? Toda pessoa que vai para o inferno, principalmente o religioso, né? Ele acha que vai para o inferno? Não, são os que mais têm certeza da salvação, são aqueles que vão para o inferno. Porque Jesus falou, pelo fruto conhecereis a árvore. E toda pessoa que não é humilde para admitir seus erros, suas falhas, e arrepender, ela tende a parar no inferno, sonhando que está indo para o céu. Por isso que nós buscamos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele vai trazer para nós arrependimento profundo, que nós não temos dimensão.
Eu lembro que quando eu converti, que a irmã Clara falou que eu nasci de novo, eu chorava, e uma coisa, parecia que estava sendo uma angústia, uma coisa, e eu fiquei diferente depois daquilo. E daí o dia que nós prestar conta de tudo que Deus nos deu, vai passar por esse crivo, né, do fogo. E aí, querido, olha bem, você pode ter feito mais, você pode ter tido sucesso, você pode ter administrado bem tudo que Deus põe na tua mão, mas se ficou ali na pedra, mais ou menos, você vai receber algum galardão. Se ficou na madeira, vai queimar. Se ficou na palha, vai virar cinza muito rápido. Acho que não vai nem chegar a ser julgado, já nem entra não. Aí se for pedra, você vai receber galardão de pedra. Mas se for ouro, né? O fogo vai revelar, entende? Vai revelar a tua obra. Porque o ouro, quanto mais fogo põe, mais puro ele fica. Então, na hora que pôr o fogo, querido, e a sua obra for motivada pelos propósitos de Deus, porque você ama Ele, porque você quer o reino de Deus, porque você fez tudo, né, para agradar Jesus mesmo, né? Você fez tudo de acordo com o teu amor para com Ele. Aí, top. Você vai receber coisas infinitamente melhor do que você poderia conseguir aqui na terra de galardão. Agora nós aprendemos uma coisa aqui do servo mau, né? O servo mau, ele interpreta as coisas dando uma desculpa. Ah, Senhor, eu não produzi, né? E dá uma desculpa. Né? Ele não se arrepende. E o que aconteceu com o servo mau? Você acha que ele foi para o céu? É lá no céu que vai chorar e ranger os dentes? Não. Pegaram, gente? Agora preste bem atenção. O nosso Deus, Ele criou nós igual a Ele. E Deus, Ele é infinitamente rico. Quando Deus ele olha para a terra, você pensa bem, né? Nós hoje temos quantos milhões de pessoas? É bilhões, né? 7 bilhões. Quantos bilhões Deus tem no coração dele como filhos? Você tem que entender que a nossa natureza humana está condenada. Você não pode deixá-la reinar. Você tem que todo dia matar ela. Ela tem que, a sua natureza que faz você ter vontade de vestir, vontade de ficar bonito, vontade disso, vontade daquilo, a tua natureza pode estar te controlando. Não é o que você está fazendo que é errado, mas a tua natureza, entende? É a tua inimiga. Por que você tem que fazer jejum? Porque jejum está na vontade da natureza humana. Por que você acha também que os homens no Velho Testamento tinham que vestir roupa de pano de saco quando estavam em arrependimento? Porque vestir bonito faz parte da natureza humana. E quando você vê que a natureza humana, a pessoa está dominando ele, é porque ele não é certo dentro do que ele ganha comprar aquela roupa, mas ele vai lá e compra. Então o problema não é administrar bem a finança. O problema é a natureza humana. E administrar bem a finança faz parte de você derrotar a tua natureza humana. Pegaram? Então você tem vontade de comer uma comida, mas você
pega e sacrifica aquilo que era para guardar, vai lá e come aquela comida sem poder, comida cara. Pegaram? O pecado não é comer ou não comer a comida, o pecado é que a sua natureza humana desconsiderou a administração, e o pecado não está em desconsiderar a administração, é que a tua natureza humana está dirigindo a tua vida, a sua finança. E não. Então a lei, ela não é a lei de Deus não é criada para te salvar, é para mostrar o pecado que habita em nós. Que nós não somos capazes de sacrificar a nossa natureza humana para poder adquirir a natureza de Deus. Então, quando você está obedecendo a palavra, não é as regras, não é o por causa de prosperidade, é a natureza. E Deus vai julgar isso. Porque a salvação, ó, vamos falar de novo, a salvação é pela graça, fala aí. O homem é pecador, Deus é amor, Ele deu Jesus por nós, e somos salvos mediante a fé. Agora preste bem atenção, se a pessoa permanecer na fé em Jesus, o apóstolo Paulo fala assim, que até aquele que é palha, o mesmo será salvo. Por quê? Porque ele permaneceu na fé, e ele não teve vitória, não pôde servir a Deus, não vai ter galardão, mas o mesmo vai ser salvo, mas passado pelo fogo, sem nenhuma recompensa, prometida para o servo fiel. Pegaram, gente? O apóstolo Paulo fala isso, fala assim, mas o mesmo será salvo, mas as suas obras passará pelo fogo, é porque tem obra, mas a motivação era tão errada que não vai servir para ganhar nenhum galardão. Por quê? Porque a salvação é pela graça, mediante a fé, e não por obras, para que ninguém se glorie. Mas os galardões é diferente, os galardões é pelas obras, mas tem que ser por meio, né, da fé, sem nenhuma motivação errada, para poder não ser anuladas as obras. E tudo que a gente tem que estar pensando é o seguinte: nós não estamos preparados para Deus colocar mais nada nas nossas mãos. E nós precisamos preparar, não é a nossa habilidade, a capacidade, porque Deus capacita o chamado. Nós precisamos estar preparados, tirando o orgulho, essa natureza humana que faz nós ter problema com pessoas, com circunstâncias e com nós mesmos. Deus, eu quero que o Senhor abençoe a Kátia, Pai. Ela não falou qual o motivo, mas Tu conheces. Eu quero que o Senhor dê, Pai, para ela ânimo, saúde no corpo dela, Pai. Que o Senhor afaste, Deus, esse espírito maligno, Deus, que perturba ela, com seus opressores, em nome de Jesus, Pai. E a Nina, Pai, eu quero que o Senhor coloque, Deus, sobre a Nina, Pai, Helena, a Franciele, Deus, a Tua mão, Pai querido, para que essa depressão saia dela, Pai, em nome de Jesus. Esses demônios, Pai querido, maldito, Pai, afaste-se de nós, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu quero te dizer, Deus, que nós pecamos contra Ti. Perdemos as Suas recompensas, Suas bênçãos. Mas está na hora, Deus, de nós mudarmos. Está na hora, Pai querido, de nós usar o Teu Evangelho, Pai, para poder Te dar alegria. Eu sei, Deus, que para um membro de igreja, Pai, é complicado, Pai querido, ele suportar a proposta Tua, do pastor, Pai, da igreja. Mas eu quero, Deus, que o Senhor dê uma capacidade para esses membros aqui, Deus, de compreender o Teu coração. Porque daí, Pai, não vai precisar nem ser ensinado. Eles vão movimentar no Espírito, Pai, e eles vão gostar. Mas até eles decidir, Pai, eu quero, Deus, que o Senhor venha movimentar, Pai querido, algo na vida deles, Pai.
para que eles se arrependam, Pai, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Pai, eu quero que essa palavra de hoje possa provocar algo, Pai, no coração dos meus irmãos, para que nós possamos amanhã, Pai, acordar, Senhor, estar disposto a Te servir, em nome de Jesus, Pai, para a glória de Teu nome, Pai. Amém. Diga assim: Jesus, eu quero que essa palavra não desapareça aqui, mas que ela fique falando comigo, enquanto eu estiver dormindo, que o meu coração possa ser transformado. Jesus, eu quero ter um coração humilde, igual ao seu. Eu quero ser transparente. Eu quero ser uma pessoa assumida, que sou dependente de Ti, e que é o Seu sangue que me cobre, e que todo dia as Suas misericórdias se renovam sobre a minha vida, se eu for dependente de Ti. Senhor Jesus, que eu estude a Tua palavra, que eu ore e que eu trabalhe para Ti, com a motivação correta, que eu obedeça a Tua palavra, para ser transformado, e não para ser objeto de troca, nem para que eu seja mais certo do que os outros, mas para que eu seja uma nova criatura, para a glória de Teu nome. Amém. Amém. Deus, eu abençoo o Teu povo, Pai. Eu declaro, Deus, que da bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que essa semana, Pai, seja uma bênção, Deus. Que nós possamos, Deus querido, ser próspero nessa semana. Que nós possamos produzir fruto para Ti, Pai. E que o Senhor faça, Deus querido, com que nós possamos aproveitar toda a oportunidade e juntar muito tesouro no reino do céu. Jesus, eu estou esperando Tua volta. Mas eu quero ver ainda, Jesus, um grande avivamento. Eu quero, Senhor, que todas as igrejas sejam pequenas, sejam apertadas, diante de um movimento que o Senhor vai fazer, Senhor, de conversão. Eu quero ver, Senhor, nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, enlouquecerem por Ti, Jesus. Ao ponto de nós ficar até com vergonha, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Pai, eu quero Te pedir, Deus, que o Senhor nos dê saúde, que o Senhor nos dê recursos, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê, Senhor da glória, visão, Pai. Que o Senhor nos abençoe, Pai, em nome de Jesus, Deus. Senhor, que o Senhor possa fazer com que nós sejamos uma igreja que Te agrada, para a glória de Teu nome. Amém.